Fla-Flu 4-4-9, semifinal de Campeonato Carioca. Fluminense enfrenta o Flamengo no jogo de ida. A vantagem é deles, mas tem ida e tem volta. Tudo que você precisa saber sobre essa partida é importantíssima para a temporada do Fluminense. Sim, importantíssima. Você encontra aqui nesse vídeo de pré-jogo. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil e de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista e sou tricolor. Hoje tem Flamengo e Fluminense, na verdade hoje é Fluminense e Flamengo, né? O mando é nosso no jogo de hoje, jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca de 2024. Jogo às 9 da noite deste sábado, transmissão da Band e enfim, canal Gold, etc. Mas você sabe, eu sempre gosto de repetir, é importante, a gente vai estar ao vivo, direto do Maracanã, com a transmissão do Jornada KTO 1902. A transmissão do Jornada passa aqui no Raiz Tricolor também. Eu na narração, Fio fazendo o pré-jogo junto comigo, né, e com o Vitor Lessa nos comentários, Cauã Tinoco, Thalisson, todo mundo, a nossa equipe completa lá direto do Maracanã fazendo aquela super cobertura dessa semifinal. A bola rola às 9, mas a gente começa a nossa cobertura às 7h30, diretamente lá do Maracanã. Vem acompanhar com a gente aqui. Não importa onde você vai assistir o jogo, mas ouvir o jogo, eu espero que seja com a gente. Beleza? Como eu falei, Fla-Flu 4-4-9, né? 449 Fla-Flus vai se completando hoje. 141 vitórias nossas, 163 deles, com 144 empates. O destaque negativo, e que a gente precisa mudar isso hoje, é uma questão de sequência. Sequência de jogos de Fla-Flus sem vencer. A última vez que a gente passou 5 Fla-Flus, que é a nossa atual sequência, a gente está a 5 Fla-Flus sem vencer, a última vez que isso aconteceu foi em 2020. A gente também ficou 5 Fla-Flus sem vencer. Só que nesse meio a gente ganhou a Taça Rio, a gente empatou e ganhou nos pênaltis. Antes disso, né, ficar 5 ali, foi em 2019. Agora, se não vencer hoje, vai para 6 Fla-Flus sem perder. Sem ganhar, aliás, né, sem vencer. 6 Fla-Flus sem vencer não acontece desde 2017, quando a gente enfrentou eles 8 vezes e não ganhou nenhuma das 8. Mas, novamente, ganhamos título nessa sequência, que foi a Taça Guanabara, que a gente ganha mesmo empatando. Então, assim, a gente está falando de uma situação que não acontece há muito tempo, que é a gente sair de 6 Fla-Flus seguidos sem a vitória ou sem uma taça, né? Mesmo que não venha a vitória, que pelo menos viria uma taça. É uma coisa que não acontece ali, se eu não estou enganado, né, pela minha pesquisa, desde 2008 a 2010, que foi um tempo que a gente não ganhou ali do Fla-Flu do Creu até aquele 2-1 de 2010, né, do golaço do Conca de fora da área, a gente ficou sem vencer. Então o jogo de hoje tem essa importância. O Fluminense está um bom tempo sem ganhar clássico, são 11 clássicos sem vencer. É uma sequência que não tem como a gente negar que incomoda. Gabriel, mas ganhou a Libertadores, você está incomodado com isso? Uma coisa... Tem como ter os dois sentimentos. Tem como você estar feliz pela Libertadores, feliz pela Recopa, ter conquistado isso tudo, etc. E ao mesmo tempo você olhar um clássico e falar, que merda, a gente tá perdendo direto. São dois sentimentos que não dependem de um ou outro para coexistir, né? Talvez a gente ficasse extremamente feliz ou extremamente puto se a gente pegasse um clássico numa final, né, de campeonato por aí. Aí, sim, ou a gente ia ficar 100% feliz ou 100% puto, né? Mas na atual sequência, não. Então, assim, voltando para essa questão do sentimento aqui, né, da gente. Cara, é um jogo extremamente importante para nossa temporada. Você vai falar, pô, Gabriel, é o Carioca, né? Sim, é o Carioca. E a gente sabe muito bem que o Carioca, no cenário que a gente está no momento... Enquanto a gente era um pobre coitado lá atrás, era outra história. Mas de 2021, pelo menos, pra cá, que a gente vem chegando na final com regularidade, né? 20 a gente também chegou, mas acho que 21 isso é mais marcado. O Carioca, ele não vale tanto pra quem ganha. Pra quem perde, ele vale muito. E cair na semifinal do Carioca pro Flamengo pode ser um problema pra temporada. Até parece que a gente vai entrar em crise por causa de Carioca. Não é entrar em crise. Quem falou de crise? Você que tá falando aí de crise. Você aí é o comentarista imaginário aqui. O que eu tô falando é de psicológico, de demonstração de força,
Até agora a gente não foi, a gente só foi superior dos jogos mais difíceis da temporada, dos jogos de nível alto, a gente só foi superior contra a LDU aqui e eles não quiseram jogar. A gente só foi fazer o gol lá aos 30 e pouco do segundo tempo. E todos os outros jogos, né, os clássicos e o jogo contra a LDU na altitude, a gente não foi muito bem. É óbvio, tem uma questão de futebol, que a gente vai falar já já no Bola em Campo, mas tem uma questão também de postura. O time do Fluminense jogou alguns clássicos com um desempenho muito abaixo. Você vai falar, pô, mas é porque também o clássico, porque a galera não estava ligando tanto pro clássico. Sim, isso também é uma parte do problema. Porque quando o seu time titular acaba de se classificar contra o Internacional na semifinal da Libertadores, numa virada histórica e tal, enfim, e você perde por 2-0 pro líder do Campeonato Brasileiro, que é o seu rival, o Botafogo, ok, isso passa. Agora, quando isso acontece 11 vezes, inclusive quando você perde em disposição, mesmo jogando com time reserva, como foi o clássico Botafogo no último domingo, pô, passa a incomodar. Enfim, então o Fluminense precisa, no jogo de hoje, dar uma resposta à torcida. É óbvio, tem taça em Laranjeiras, tem taça lá no museu, que foi conquistada por esses jogadores. Mas o futebol não acaba, aqui não é um jogo de videogame quando você conquista com a taça que você queria, você zera e você volta pra jogar no hard, não é isso. O futebol continua. E a gente quer continuar ganhando, a gente não quer parar por isso. Então, hoje é o primeiro grande desafio, aliás, é o segundo grande desafio da temporada do Fluminense. O primeiro grande desafio foi vencido. Não convenceu tanto, mas botou a taça em Laranjeiras. Para ganhar desse Flamengo, vai ter que convencer. Não tem boa. Vamos falar do Bola em Campo, porque aqui a gente bate, mas a gente tem que respeitar quando o rival tá bem. Bem, vamos lá. As escalações vão ser colocadas aí na tela, né? Tô colocando aí na tela e, cara, como eu falei, a situação para este jogo não é das mais agradáveis ali pro Fluminense, não. A verdade é essa. Isso porque quando você olha números, você vê um Flamengo muito forte. Quando você olha desempenho, você vê um Flamengo muito forte. Quando você olha a qualidade dos jogadores e do elenco, isso aí há muito tempo, você já vê um Flamengo forte. E o Fluminense tem desfalques. Então o Fluminense vai ter que jogar uma bola que não tá jogando tanto. Vamos para as escalações e eu fiz uma leitura aqui da possível escalação que o Diniz deve mandar a campo, tá? Fábio no gol, Guga, Thiago Santos, Felipe Melo e Marcelo, Martinelli, Renato Augusto, Ganso, Arias, Keno e Cano. Esses são os 11 que o Diniz deve mandar a campo. Gabriel, tá confirmado o Renato Augusto? Não, confirmado é na hora que sair a escalação. Mas o GE deu isso, o Lessa deu também de que é muito provável que o Renato Augusto comece jogando no lugar do André, que está suspenso. O Fluminense também tem desfalque na lateral direita. Samuel Xavier está lesionado, uma lesão no joelho, e está fora da partida, por isso o Guga entra. O Fluminense tem outros 2 desfalques. Douglas Costa está lesionado, é uma lesão muscular, e o Marlon está lesionado, uma lesão no joelho. Aliás, o Samuel Xavier é uma lesão muscular e o Marlon é uma lesão no joelho. Então, o Fluminense tem 2 desfalques no time titular, né? O André suspenso e o Samuel Xavier. E no banco tem mais outros 2 desfalques, né, de jogadores que poderiam ser opção no segundo tempo. Vou falar o Flamengo aqui, vou falar dos desfalques do Flamengo e falo de tática, tá? O Tite deve levar a campo um time com Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Eric Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta, Cebolinha, Luiz Araújo e Pedro. Essa escalação do Flamengo é a mesma escalação que enfrentou a equipe do Fluminense no último Fla-Flu, que foi 2-0 para eles. Enfim, é exatamente ali a mesma escalação que o Tite mandou a campo naquela partida e que jogou muito bem contra o Fluminense. E aí, enfim, o que me chama um pouco a atenção é a escolha do Fernando Diniz pelo Renato Augusto, né? Havia a possibilidade, e na verdade ainda há a possibilidade do Lima ser escalado, mas acho que neste caso, meio que tanto faz qualquer um dos 2 que for escolhido, o Diniz deve mudar um pouquinho o seu jeito de armar, a armação base do time. Normalmente o Fluminense joga, vamos botar que fingir que o Renato Augusto é o André, dessa maneira aqui.
O André cai para o meio da zaga, o Martinelli se alinha com o Ganso aqui pelo meio, e o Keno ou o Arias adiantam muito, ou invertem os dois para o mesmo lado e tal, mas o Fluminense com a bola, por várias vezes a gente vê que tem o time do Fluminense dessa maneira. No jogo de hoje, a gente deve ver, e isso foi algo dito pelo... Eu vou ter que dar pausa para lembrar o nome do treinador argentino maluco. Marcelo Bielsa. Tava tentando lembrar, isso tinha sumido. O maluco Marcelo é o Louco Bielsa. Que é sobre espelhar times. E ele fala isso, que por vários momentos um time, quando ele vê um time que está melhor do que ele, ou que é melhor do que ele espelha o time adversário. E passa a vencer esse time, ou vencer esses duelos, principalmente com disposição. Qualquer um pode jogar mais do que você, mas ninguém pode jogar com mais disposição do que você. Isso é aqueles mantras de vestiário, mas é uma verdade. E me parece que com o Renato Augusto, o Fluminense está espelhando o Flamengo no 4-1-4-1 que o Tite tanto usa. A formação do Flamengo é exatamente essa. A galera fala, De La Cruz tá de segundo volante. Não, De La Cruz tá de segundo volante. O Arrascaeta, o Cebolinha. É essa a escalação do Flamengo, esse 4-1-4-1. É a escalação que o Tite usou durante muito tempo e ele sabe jogar muito bem assim. Sabe encaixar a marcação. Sabe travar o time adversário. O Fluminense no jogo de ida, né, no jogo da Taça Guanabara, eu reassisti o jogo agora à noite, assisti uns 60 minutos do jogo, né, adiantava ali uns tiros de meta e tal. O Fluminense foi neutralizado pela equipe do Flamengo. Neutralizado. E quando você consegue neutralizar a equipe adversária, você só depende de inspiração ofensiva e de um mínimo de organização das suas jogadas funcionarem 2, 3 vezes, se você tiver um ótimo centroavante, e o Pedro é um ótimo centroavante, né? No ator é artilheiro do Carioca. E o Flamengo ganhou a gente assim. Sabe quando que a gente fez isso? Contra o Boca. Exatamente. Gabriel, mas o Boca era mais fraco que a gente. Era, mas o Boca é o Boca. O Boca é o Boca. Não tem boa. Era o Fluminense 0 título jogando contra um ex-campeão. Cheio de jogador argentino matreiro. Enfim, o Fluminense fez isso. O Fluminense neutralizou a equipe do Boca Juniors. Praticamente não deixou o Boca jogar. Fez 1-0, foi senhor do jogo. Até o meio do segundo tempo. Aí, quando relaxou um cadinho, tomou um empate, baratinou um pouco no jogo e tal. Quando botou a cabeça no lugar, fez o gol e aí ganhou na experiência também de seus jogadores. O Fluminense tem que ficar muito atento para esse jogo. O Fluminense tem que ganhar todos os duelos. E aqui eu não digo só, como eu falei já a palavra mantra, né? Vou repetir. Só no mantra de, não, a gente tem que ser, porque a gente é o Fluminense, a gente tem que jogar mais cara. Não, não, não. Para o Fluminense ganhar o jogo de hoje, ele vai ter que dar 10% a mais do que o normal. E para isso, vai ter que tratar esse jogo como um jogo grande. Que é, se o Carioca não é, e marca semifinal, que poderia estar completamente lotado, o estádio abarrotado, aquela festa e tal, para sábado, 9 da noite, até porque também não tem necessidade de ter 2 jogos de semifinal, vejo isso como desnecessário, acho que você podia ter uma fase anterior, enfim, classificar 6, os 2 primeiros vão direto para semi, e os 4 anteriores fazem quartas, e aí você tem quartas e semi com jogo único, né? Jogo único seria bem melhor. Mas, enfim, se o Carioca não vale isso tudo, o Fla-Flu vale isso tudo. Vai ser um jogo interessantíssimo de ver. Só lembrando um dado, tá? Um dado não, uma informação. Se a gente tiver o empate, né, no agregado, o Fluminense empatar hoje, por exemplo, o Flamengo passa, tá? Então são 2 jogos, mas o empate no agregado é do Flamengo. Ou seja, o Fluminense vai ter que vencer um dos jogos. Eu espero que seja hoje. Vamos lá, tá? A gente vai precisar contar muito com o Marcelo, com o Keno, com o John Arias, Germancano, que só fez 2 gols até agora no ano em 6 jogos. A disposição do Felipe Melo, a estrela do Guga, o Fábio ser brilhante no jogo. A gente vai precisar jogar bola nesse jogo para ganhar. E uma dica da KTO, tá? Vamos ter que falar aqui hoje sobre o meu desempenho na KTO no último jogo. Não foi muito agradável, não apostei na vitória do Fluminense contra o Botafogo. Hoje eu me preveni um pouco mais, tá? Fui lá, fiz a minha aposta, já que o Fluminense tá pagando alto, não tá um cenário totalmente confiável, eu botei 10 reaisinho ali que o Fluminense faz 1 gol no primeiro tempo. Eu sei do risco que é isso e tal, mas 1 golzinho no primeiro tempo
Foi o que eu botei, tá pagando 2,40 essa aposta lá na KTO. Vai lá, usa o cupom JORNADA, dá uma chance aí pra KTO, você usa o cupom na hora de fazer o seu primeiro depósito, na hora de fazer esse seu cadastro, na verdade, você ganha 20% de bônus ali no seu primeiro depósito. Jogue com responsabilidade, isso é só para maiores de 18 anos, e o recado que eu sempre dou aqui: aposte um dinheiro que você pode perder. Não aposte no que você acha que você vai ganhar. Aposte um dinheiro que você possa perder, possa usar como uma brincadeira, beleza? Nós vamos falar de arbitragem, tá? O árbitro da partida de hoje é o senhor Yuri Elino da Cruz. Esse árbitro apitou o último Fla-Flu, inclusive, o 2-0. Apitou outros jogos também do Fluminense nesse ano. Apitou, como eu falei, apitou esse último Fla-Flu, né, o 2-0. Apitou Madureira perdendo 1-0 para o Fluminense, né, aquele jogo do gol do Lelê. Apitou o Boa Vista 2-2 Fluminense também, lá no Se Resende. Não tenho críticas ao Yuri Elino, é sabido meio que publicamente que ele é Vasco, inclusive tem foto dele caminho do Vasco e tal. Os árbitros de hoje em dia estão se errando muito nisso, né? Porque os árbitros que chegam agora viveram a adolescência em 2010, 2012, 2013, então tiravam foto com camisa de time, né? Todo árbitro é fã de futebol, né? E aí é uma merda, então para esse jogo não tem nada ali, se ele é Vasco não muda nada nesse caso, não. Torcer para ser uma boa arbitragem do Yuri Elino, lembrando que tem VAR, tá? Então é isso. Hoje, a partir das 7h30 da noite, a gente está ao vivo direto do Maracanã, com aquela cobertura que você, se já viu, gosta, e se não viu, vai dar uma chance hoje, eu conto com você. Tamo junto, até a próxima. Valeu!